Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Celebrando a Recuperação. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de baixa autoestima. Meu nome é Márcia. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé. Gostaria de fazer um convite para você nessa noite, para poder aquietar a sua alma, poder deixar suas preocupações, as ansiedades lá fora. Traga a sua atenção, esteja totalmente presente nesse lugar e vamos concentrar nossa atenção no único que é digno de ser louvado e exaltado. Amém? Vamos louvar juntos. A Ele, que Ele seja exaltado, sempre exaltado, porque Ele é merecedor, amém?
Só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Recebe o nosso louvor nessa noite, Pai. Pela cruz sou grato, pelo preço que pagou, meu pecado perdoou, por seu amor, sua graça me
Vê-nos retornando. Como é bom rever esses rostos novos e os rostos que já têm estado com a gente ao longo desses anos. Se você está aqui pela primeira vez, nós queremos estender o nosso carinho, nosso agradecimento a Deus pela tua presença aqui. Querido e querida, este é um lugar que exemplifica o reino do nosso amado Deus, em que todos são convidados. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, esse Cordeiro que é digno, Ele abençoa e Ele ama a todos. Não importa a nossa área de recuperação, nós somos amados. Trabalhar a nossa área de recuperação tem a ver com a gente. O amor de Deus não muda dependendo da nossa área de recuperação. Isso é tão difícil de digerir no mundo que é tão baseado em mérito e demérito. Imaginar que nós somos amados e que não tem a ver com a gente, tem a ver com o Pai, é algo tão difícil de digerir. É só para mim que é difícil de digerir? Vocês, queridos que estão online, entendem essa questão sobre a qual nós estamos falando? Entender que nós somos amados, ponto final, independente do que eu faço, do que eu deixo de fazer, da minha área de operação, é algo muito difícil. É muito difícil de digerir. Mas pela fé, nós cremos no que a Bíblia diz. Que nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Semana passada o pastor Ed falou que na nossa lista não tem pendências. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo, nos dá esse privilégio de chegarmos ao trono do Pai. Não é tremendo isso, querido? Chegarmos com dignidade, entrarmos com dignidade, não importa a nossa área de recuperação. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós vamos, depois, você que está aqui pela primeira vez, vamos ter um grupo aqui na frente, que nós chamamos de conexão. E vamos falar um pouquinho o que é o Celebrando a Recuperação. Tá bom? Então, quando a lista das salas de apoio aparecerem, você não se preocupe com a lista hoje. Você vem aqui. Se você esteve a semana passada, então, na verdade, fica nessa sala da conexão também. Tá bom? Se você já veio a semana passada, é como se fosse a primeira vez e nós vamos também explicar para você como que o programa acontece. Aí, fique em pé um pouquinho, por gentileza. Olha, eu sei que o bichinho está às portas, então fique à vontade para não abraçar e não beijar. Mas se você não fica à vontade em abraçar e beijar, mas dá pelo menos aquele negocinho assim, sabe? No outro, tá? Isso, o soquinho, tá bom? Mas se você está com família, aí abraça, beija, porque aqui é uma família, queridos e queridas, tá bom? Então fique bem à vontade para dar o soquinho, para abraçar, para fazer o que você achar melhor. Boa noite. Meu nome é Ilza. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando neste momento de sentimento de culpa e a questão da assertividade em escutar, uma escutativa no dia a dia. Boa noite. Meu nome é Glauco. Sou um filho amado de Deus, em recuperação de dependência química, alcoolismo e defeitos de caráter. Vamos ler os princípios. Princípio 1. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência para fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Princípio 2. Vamos ler junto. Acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder de me ajudar em minha recuperação.
Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Princípio 3. Conscientemente escolho confiar toda a minha vida e minha vontade aos cuidados e controle de Cristo. Felizes as pessoas humildes. Princípio 4. Abertamente analiso e confesso todas as minhas falhas a mim mesmo, a Deus e a alguém de minha confiança. Felizes as pessoas que têm o coração puro. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter e voluntariamente submeto-me a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Princípio 6. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparo os danos que causei a outras pessoas, exceto quanto fazê-lo representaria mais danos a essas pessoas ou a outros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros. Princípio 7. Reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e sua vontade para a minha vida e obter a força para segui-la. Princípio 8. Entrego-me a Deus, a fim de ser usado para levar estas boas novas a outros, tanto pelos meus exemplos, quanto pelas minhas palavras. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus. Obrigado. Boa noite. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de compulsão sexual, pornografia, e nesse ciclo eu trabalho a rejeição. Meu nome é Heinrich. Convido você a fazer a oração da serenidade comigo, pensando em cada palavra para o mal do... A gente tem o mal de todo dia, a alegria de todo dia. Essa oração me conforta muito, me ajuda muito a dar um passinho cada vez, tá bom? Se eu puder ficar de pé para orar, seria legal. Vamos juntos? Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, coragem para mudar o que posso e sabedoria para discernir entre uma e outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como caminho para a paz. Aceitando, como Jesus fez, este mundo pecaminoso como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado para sempre. Amém. Podem sentar, queridos. Queridos e queridas. Muito bem. Eu acredito que se você estava aqui na semana passada, você fala, está tão diferente. Não, é que os 8 princípios era difícil incluir na programação na semana passada, mas nós lemos esses princípios toda a semana. Eu já ouvi várias vezes, mas sempre tem algo novo que me vem à mente. Eu vou deixar alguns recadinhos. O primeiro deles é que na semana que vem nós vamos falar sobre a graça, uma das lições mais lindas do nosso livro. Falar sobre a graça, a querida Andréia Fidelis vai estar com a gente. A semana passada eu não falei da nossa lojinha abençoada. A nossa lojinha
é aquela que nos abençoa com o nosso lanchinho, nosso chazinho, nossos bolinhos. Então, chegue lá, tem canecas, tem imãs de geladeira, tem a oração da serenidade, nós temos a Bíblia do Celebrando a Recuperação. Quer pensar num presente para alguém? Compra da nossa lojinha e nos abençoe, tá bom? Muito bem, nós temos, na semana, no fim da nossa celebração, nós temos a Carona Solidária e nós sugerimos, nós pedimos que você que vem aqui pela primeira vez, não vá andando para o metrô sozinho ou sozinha. Tá? Tem irmãos que têm carros, que cedem um lugar no carro para você ir até o metrô. Então, quem tem, dá nome para as pessoas. Quem tem lugar no seu carro, dá nome para as pessoas que podem ir no seu carro. E quem não tem, então vai dar o seu nome para você pegar essa caroninha, tá bom? Então, é um cuidado muito, muito especial que nós temos com todos os nossos celebrantes. O pessoal que está na conexão online, o link para você entrar na conexão está na descrição no YouTube, tá bom? Se você está online, nós vamos dividir em grupos e logo você pegue ali o link para a conexão. Muito bem. Tem um pedido especial que eu sempre esqueço de fazer. Quando as suas partilhas terminarem, passem em silêncio nos corredores, pois os outros grupos podem estar com as partilhas em andamento, tá bom? Então, quando você terminou o teu grupo, terminou o seu tempo de partilha, né? Sempre tem uma sensação de euforia, de alegria. Puxa, consegui partilhar. Mas contenha um pouquinho, vai no corredor e quando chegar no lanchinho, aí você pode gritar de alegria, tá bom? Quando chegar ali no lugar que tem o lanchinho, você pode, mas no corredor, passe de mansinho. Querido e querida, as nossas lições, elas, na verdade, é uma história de vida, né? O Celebrando não é baseado em conhecimento intelectual. O Celebrando não é baseado em exegese, em doutrina. O Celebrando é baseado em relacionamentos. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele caminhava com as pessoas, Ele caminhava com os apóstolos, Ele ensinava. A maior pregação do Novo Testamento, Mateus 5, as bem-aventuradas, Ele as ensinou sentado. Não é tremendo? Eu descobri isso outro dia. Fala que ele sentou e começou a falar as bem-aventuranças. O maior sermão, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, foi ensinado através de relacionamento. E eu queria muito agradecer a Deus pelo Edu. Edu, vem aqui. Edu é um querido que Deus tem dado para o nosso Celebrando. Ele e a esposa partilharam um pouquinho na semana passada, e é ele que vai estar partilhando essa lição. Antes dele começar, todos receberam o boletim? Se não recebeu, levanta a mão. Olha, tem algumas pessoas que ainda não receberam, então fica com a mão levantada, né? Aí, fica com ela levantadinha para que chegue até você, tá bom? Na semana que vem a gente vai deixar logo lá na frente, vai facilitar para todo mundo. Mas é bem didático, né? Vai ter PowerPoint, vai ter o boletim. E antes, então, do Eduardo começar, a gente quer ter certeza que todo mundo tenha, né, Edu? Mantenha a sua mão aí, para que você receba esse boletim. Tem mais? Tem um pouquinho ali atrás. Ótimo, acho que a maioria já tem. Tem lá atrás, viu? Lá atrás tem algumas pessoas que ainda não têm. Não desista, continua com a mão aí para cima que tá chegando alguém. Ótimo. Vamos então orar agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês e agradecendo a Deus pela lição que nós vamos que vai ser partilhada aqui, tá bom? Pai, muito obrigada pela vida do Eduardo. Obrigada pela maneira tão linda como o Senhor o tem conduzido ao processo de recuperação, que tem abençoado todos nós.
colocamos a vida, o coração de cada celebrante aqui presente em Tuas mãos e os que estão online, pedindo que o Senhor fale conosco, que nós ouçamos a Tua voz. Abençoe a Dani, abençoe a Olivia Kay, que está em casa, guarde-as e proteja toda essa família. Em nome de Jesus, amém. Boa noite. Acho que esse aqui está melhor. Obrigado. Eu sou um filho amado de Deus. Nesse ciclo, tratando dos meus relacionamentos pessoais, meu nome é Eduardo. Uma honra, um prazer estar com vocês nessa noite, compartilhando um pouquinho da minha experiência, da minha caminhada com vocês aqui no Celebrando a Recuperação. Nós estamos no princípio 6 do programa, do Celebrando. Inclusive, você que está nos ouvindo online, seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês nessa noite. Em breve será transmitido aí para você um link do QR Code, para você também baixar esse folheto da lição de hoje. Aí você aponta a câmera do seu celular para o link que está aparecendo agora aí na sua tela, e você também consegue baixar esse folhetinho com algumas orientações da lição de hoje, da lição do perdão. Com muito carinho, eu escrevi a lição de hoje, já li algumas vezes para manter o meu compromisso com o tempo, e então, provavelmente, às vezes eu vou estar lendo aqui, mas estou com o coração aqui aberto para a gente ter uma noite de muita recuperação. Nós estamos então no princípio 6, nos passos 8 e 9, e eu queria ler junto com vocês novamente o princípio 6, que eu acho que vai aparecer aqui na tela. Vamos ler juntos de novo. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Mateus 5:7. O passo número 8, no próximo slide, nós também vamos ler, diz assim: fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Os tolos pecaram e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Provérbios 14:9. E o passo de número 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicaria prejudicá-las ou a terceiros. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Mateus 5, 23 e 24. Bom, hoje nós vamos continuar nossa avaliação profunda dos nossos relacionamentos, na nossa lição do perdão. Nós vamos oferecer perdão àqueles que nos ofenderam e, quando possível, faremos reparos aos danos que nós causamos aos outros, mas sem esperar nada em troca. Bom, pessoal, só essa frase já parece enorme, um enorme desafio, né? Oferecer perdão, reparar os danos causados e sem esperar nada em troca. Para começar, então, eu gostaria de falar algo que pode bloquear ou até mesmo destruir o nosso processo de recuperação aqui no Celebrando, que é a nossa incapacidade de oferecer perdão, de aceitar perdão, de perdoar. Eu sei, o perdão ele parece ser uma ótima ideia, mas até a hora em que nós temos que praticar o perdão. Mas nós que estamos aqui hoje,
você que está conosco aqui online, num processo de recuperação, nós não podemos encarar isso de forma leviana. Porque o perdão, ele é claramente a receita de Deus para a nossa recuperação. Olha só que profundo isso. Anote, se você puder, isso. O caminho do perdão, o caminho da recuperação passa pelo perdão. O caminho da recuperação passa pelo perdão. Mas antes que você já bloqueie, né, o que eu tenho para dizer hoje, provavelmente, você pode estar pensando assim: Edu, eu nunca vou conseguir perdoar o que fizeram comigo. Edu, você não sabe, Edu, você não entende, Edu. Eu nunca vou conseguir perdoar o que ele ou o que ela fez comigo. Mas antes disso, eu queria encorajar você hoje a abrir o seu coração, a abrir a sua mente. Abra um pouquinho para ouvir o que eu tenho para dizer hoje. Porque seja qual for o tamanho da ofensa ou do abuso, o caminho da sua recuperação vai passar pelo perdão. É muito sério. Bom, nós já percorremos aqui no Celebrando várias lições, né, do programa do Celebrando a Recuperação. Eu digo sempre aqui para vocês, o CR é um programa, é um processo de recuperação. Hoje nós estamos no princípio 6. E lá no princípio número 1, no começo do nosso programa, nós aprendemos que fingir que a dor não existe não estava resolvendo o nosso problema. Fingir que aquela dor que está aqui dentro não existe, não estava resolvendo a nossa vida. Muito ao contrário, negar aquela dor estava fazendo com que eu mentisse para mim mesmo. E eu comecei a construir comportamentos compulsivos, comportamentos abusivos, tentando bloquear essa mentira, tentando bloquear isso. Por exemplo, por muitos anos, eu mentia na minha vida, por muitos anos, para esconder a dor de estar seguindo um caminho que não era o caminho que Deus tinha para mim. Porque eu estava, naquele momento, fazendo as coisas para agradar as outras pessoas. Eu estava fazendo as coisas para mostrar aos outros que eu também daria certo. E guardar e negar isso, e guardar essa dor, o reflexo disso era o quê? Comportamentos compulsivos, comportamentos abusivos. Por isso Deus ensina a gente a perdoar a si mesmo e perdoar aqueles que nos ofenderam. E meus queridos, uma coisa é certa, essa é a única solução duradoura para a nossa vida. O perdão, aqui é importante eu dizer o seguinte, o perdão ele não resolve questões de responsabilidade, ele não resolve questões de justiça, ele não resolve questões de lealdade, né, por algum abuso sofrido, ele não resolve isso, mas ele vai permitir que os relacionamentos sejam curados. Ele vai permitir que eu possa recomeçar um relacionamento, por exemplo. Então vai anotando, o caminho da recuperação passa pelo perdão. E o perdão, ele quebra um ciclo muito importante. Eu vou contar uma história da minha recuperação atual. Eu estou no meu 3º grupo de passos. Até eu brincando, da última vez eu conversando com umas pessoas, eu perguntei, como é que está o seu grupo de passos, né? Aí, Roseni, a pessoa falou assim, não, está tudo bem. Aí eu falei, não, então não está bom esse grupo de passos, porque grupo de passos que está tudo bem, tem alguma coisa errada, né? Quando a pessoa fala para mim assim, não, Edu, eu não estou aguentando, cara. Eu não estou aguentando esse grupo de passos. Aí eu falo, então continua, você está no caminho certo. Eu estou no meu 3º grupo de passos. Imagina, né, como que a coisa não está fervendo. Eu vou contar uma história. Nos últimos anos,
em virtude dos meus problemas pessoais, dos meus problemas profissionais que eu causei, eu escolhi um caminho. Eu escolhi o caminho do isolamento. Eu me isolei. Porque eu pensava assim: se eu vou ferir um amigo, se eu vou mentir para um cliente, se eu não vou corresponder ao compromisso assumido, então por que eu vou continuar me relacionando? O que eu fiz? Eu me isolo. Me isolo. E as pessoas queridas ao meu lado disseram, inclusive dizem isso hoje para mim: Edu, que bom que você voltou. Que bom, Edu. Mas eu me isolei. E em pouco, em função desse isolamento, que coisa incrível, eu imaginei, olha o que eu imaginei. Eu imaginava assim: eu estou prejudicando as pessoas com a minha ação, então eu me isolo, eu protejo a mim e protejo ao colega, né? Mas sabe o que aconteceu? Essas pessoas foram feridas. Olha que coisa incrível. Essas pessoas foram feridas porque no momento em que elas mais precisavam, eu não estava presente na vida delas. E eu estou trabalhando isso, tentando entender, porque as pessoas falavam: Edu, você é querido aqui, esteja conosco. Mas esse meu afastamento, ele criou esses problemas de relacionamento. Então, nesse ano, no meu terceiro grupo de passos, em que eu me comprometi a corrigir os meus problemas de relacionamento com as pessoas, Deus começou a me confrontar com isso, com essa questão. E isso começou a me incomodar muito, muito. Começou a arder no meu coração. Até que um dia, no grupo de passos, eu decido falar com essas pessoas, eu decido voltar a entrar em contato com essas pessoas que eu havia me afastado, e eu decidi pedir perdão a elas. Mas eu estava cheio de razão, eu estava cheio de argumento, eu estava preparado para defender o motivo do meu isolamento, eu estava preparado para argumentar. Mas quando eu me dispus a conversar com cada uma dessas pessoas, como orientou aqui o passo 9, que eu tenho que me dispor a oferecer o perdão, eu simplesmente disse assim: eu estou aqui para pedir perdão, sem justificativa, me perdoa. E eu fiz isso com algumas pessoas, e eu fiquei muito emocionado nessa hora, porque eu não me justifiquei. Eu estou aqui para pedir perdão. Bom, eu entendi que era a hora de eu expor as minhas razões, que não era a hora de eu expor as minhas razões. Eu entendi que eu não precisava argumentar, mas apenas pedir perdão, quebrar o ciclo para fazer a recuperação com essas pessoas, para fazer a reparação com essas pessoas. Isso aconteceu no começo desse ano, em janeiro de 2022. De lá para cá, eu estou tentando reconstruir os meus relacionamentos. Como? Um dia de cada vez, um encontro de cada vez. Eu entro aqui no Celebrando em 2015, com muitos problemas pessoais, profissionais, problemas financeiros. Nesse momento, Deus me coloca diante dos meus pecados, e Ele diz: Edu, cara, você é uma pessoa muito mentirosa, e até eu entender que eu estava agindo para agradar os outros, escondendo as verdades da minha vida, vivendo uma vida que não era aquela que Deus queria para mim. E aí eu começo a tentar viver a vida que Deus quer para mim. Em 2017, no meu segundo grupo de passos, Deus me ajudou a corrigir os meus problemas da minha carreira e os meus problemas com o dinheiro. E aí foi nessa época que eu aprendi algo muito importante sobre essa lição de hoje, a lição do perdão. Existem 3 tipos de perdão. Esses tipos que nós temos aqui, que eu vou ajudá-los agora a preencher também estas expressões, essas linhas em branco. São esses 3 tipos de perdão que nós temos no Celebrando a Recuperação e na nossa caminhada. Bom, na minha recuperação eu entendi que eu precisava aceitar o perdão de Deus, que eu precisava perdoar os outros, mas o mais importante na minha história era que eu precisava perdoar a mim mesmo pelos erros que eu mesmo causei na minha vida. Essa é a minha história. Eu descobri que na minha vida fui eu quem causou os maiores males
para mim mesmo. Não foram outras pessoas que me prejudicaram, mas foram as minhas decisões, as minhas escolhas, principalmente fazer as coisas buscando a aprovação dos outros, ser negligente com as situações que aconteciam ao meu redor e usar a mentira para justificar as minhas decisões. Foram as minhas atitudes, meus queridos, foram as minhas decisões pessoais e profissionais que me causaram os maiores males. E aqui no processo de recuperação, eu precisei então entender que eu devia perdoar a mim mesmo pelos erros que eu causei. Mas essa era a minha história, e o Celebrando, ele nos ensina que existem 3 tipos de perdão. O primeiro deles é o mais importante para nós. O mais importante é o perdão concedido por Deus a nós, que é esse primeiro aqui, ó. Você já aceitou o perdão de Deus? Você já aceitou o perdão de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz? Vamos ler Romanos 3, 23 e 24. Diz assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Amém. Não havia como eu prosseguir na minha recuperação, na minha vida, sem eu aceitar que tudo o que eu havia feito de errado já estava pago na cruz de Cristo. Para mim, a única maneira de eu conseguir viver um dia de cada vez era eu tentar fazer diferente na minha vida, com atitudes novas, com atitudes assertivas, era eu entender no fundo do coração de que tudo o que eu fiz de errado já estava perdoado. Eu tinha que aceitar o que Deus diz, o que Jesus diz. Edu, tá pago, cara, tá tudo pago. Porque senão eu não ia conseguir caminhar, eu não ia conseguir viver um dia de cada vez. Só que tem uma coisa importante: as consequências das minhas ações, elas permaneceram. As dívidas financeiras precisavam ser pagas, né? Os projetos precisavam ser entregues, os compromissos tinham que ser assumidos, os pedidos de perdão deveriam ser feitos. Só que, e eu tive que lidar com tudo isso, só que tem uma diferença: não havia mais nenhum peso sobre mim. Foi isso que permitiu eu seguir em frente, aceitar o perdão de Deus na minha vida. Por isso que o primeiro tipo de perdão é esse, né? O mais importante, aceitar o perdão concedido por Deus. O segundo tipo de perdão é o que nós concedemos aos outros. E aí, já que estamos juntos aqui, né? Eu preciso encorajá-los e perguntar para vocês. Responda para você, no seu coração: você já perdoou aqueles que feriram vocês? Eu sei que é difícil, galera. Isso é muito difícil. É por isso que o programa do Celebrando a Recuperação é um processo, né? Imagina eu chegar no primeiro dia e já ser encorajado a perdoar. Não, nós estamos no princípio 6. Nós estamos, né, na metade do ano das lições. Mas uma coisa a gente precisa saber: para estar verdadeiramente livre dos maus hábitos e dos comportamentos compulsivos, você vai ter que abrir mão do sofrimento, das feridas e do abuso do passado que os outros lhe causaram. Pedir perdão significa abrir mão. Você conhece aquela história, aquela brincadeira do cabo de guerra? Todo mundo conhece, tem até uma imagem para ilustrar um pouquinho a nossa brincadeira, a brincadeira do cabo de guerra.
Uma coisa interessante é que enquanto as pessoas dos dois lados estão puxando a corda, a guerra continua, certo? Perfeito. Agora, se você abrir mão do seu lado, quando perdoa o outro, a guerra vai acabar. Como é que se vence um cabo de guerra? Aqui no Celebrando a Recuperação, a gente entende que a gente vence o cabo de guerra soltando a corda primeiro. Não importa quanto eles continuem a puxar o lado deles. Pode continuar, por favor, mais um minutinho com a imagem. Obrigado. Não importa quanto eles continuem puxando o lado deles, se você abrir mão da corda do seu lado, a guerra vai acabar. Não importa. Pensa comigo, quem é que mais está sofrendo com o seu rancor? Pensa, quem que mais está sofrendo com esse rancor que está no seu coração? Posso dar uma dica? Você. Solta a corda. Sério. Pega essa corda que você está puxando junto com a outra pessoa e solta. Fala assim: eu te perdoo. Eu não quero mais essa dor. Eu não quero mais carregar isso. Faz assim, ó. Você está livre. Há uma expressão que me ajudou muito aqui no CR. Pode tirar, se... Obrigado, viu, pela imagem. Muito obrigado. Há uma expressão que me ajudou muito ao CR aqui. Ela é um pouco forte, ok? Mas acho que a gente já está preparado para algumas mensagens fortes aqui. Eu disse, né? Você sai daqui falando, não, foi tudo bem no Celebrando? Foi tudo bem. Então tem alguma coisa errada, né? Tem que falar, cara, hoje o negócio pegou pesado lá para mim. Qual é a frase? Não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Galera, não perdoar é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Oferecer perdão tem a ver mais com você do que com a outra pessoa. Parou para pensar nisso? O quanto eu não carrego de sofrimento, só que eu estou escravo da outra pessoa, guardando esse rancor? Oferecer perdão, então, tem mais a ver com você do que com o outro. Oferecer perdão tem mais a ver com a minha liberdade, com a minha recuperação, do que com a vida do outro. Eu não estou dizendo aqui que ao perdoar, você vai ter que voltar a se relacionar com a outra pessoa. Não é disso que se trata. Pode ser que ao pedir perdão, você comece a reconstruir um relacionamento. Sim, isso está acontecendo comigo. Mas não é disso que se trata apenas. Porque o programa, a lição, não está dizendo isso. Eu não sou obrigado a voltar a me relacionar com a outra pessoa. Não. Eu posso muito bem perdoar o outro pelo que ele fez comigo e seguir a minha vida. Mas como eu sigo? Agora eu vou seguir em liberdade. Eu vou seguir a minha vida livre, sem necessariamente voltar a me relacionar com aquela pessoa. Meus queridos, solta o cabo de guerra. Seja livre disso que está aprisionando o seu coração. Perdoa. Só que oferecer perdão pode ajudar você a voltar a se relacionar com outra pessoa. E a partir do perdão você vai conseguir construir um novo relacionamento. Bom, então agora aqui eu queria realmente fazer uma pausa com você. Respira fundo. Porque eu queria dizer, do fundo do meu coração, que eu me solidarizo muito com você que sofreu um abuso. Quer seja um abuso físico, quer seja um abuso emocional. Eu me solidarizo e nós aqui, né, os companheiros de partilha, do grupo de passos,
o seu companheiro de caminhada, todos nós estamos juntos, acolhendo você nessa caminhada. Então eu me solidarizo com este sofrimento, sim, de coração aberto. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque na lição do CR, nessa lição do perdão, ela está nos ensinando a entender que essa maldade sofrida não foi responsabilidade de Deus, senão do próprio livre-arbítrio do ser humano. A gente precisa acreditar que os danos causados pelos outros em nossas vidas, eles foram consequências do livre-arbítrio dessas pessoas e não foi escolha de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Não foi da vontade de Deus. Depois que a gente entender que esse abuso não veio da vontade de Deus, mas do livre-arbítrio humano, eu diria que um milagre vai acontecer. Qual é? Aquela raiva que a gente sente de Deus pelo abuso, ela é indevida. Não é de Deus. Aquela raiva não veio de Deus, aquele desejo pelo abuso. Vamos ler junto o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, por favor. Deixa eu ver aqui um que eu consiga ler. Isso. Olha só. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Amém. Mas você não vai encontrar paz, você não vai se sentir livre daqueles que abusaram de você, até que seja capaz de perdoá-los. Perdoar não desobriga as pessoas do mal que fizeram, mas liberta você do poder que elas mantinham sobre você. O último tipo de perdão, que para mim foi o mais difícil, foi perdoar a mim mesmo, né? Então aqui nesse terceiro você já se perdoou? Esse é o terceiro item, né? Aqui no Celebrando eu entendi que os sentimentos que eu mantinha de mim mesmo, eles não mudaram nada o amor de Deus por mim. Eles não mudaram o sentimento que Deus tinha por mim. Então eu fiquei pensando, então por que eu não posso me perdoar? Se Deus já me perdoou, por que eu não posso me perdoar? Né? Em Isaías está escrito isso. Vamos ler junto ali esse versículo de Isaías primeiro. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amém, amém. Então pensa comigo, como é que eu vou conseguir amar, perdoar, se eu não amar a mim mesmo? Se eu não perdoar a mim mesmo? Então o perdão a mim mesmo, importante, não é colocar a culpa na outra pessoa, não é tirar o peso das minhas costas. O perdão a mim mesmo não é uma licença para eu continuar agindo com irresponsabilidade, porque há uma outra expressão muito legal aqui no CR que diz assim: quando você se perdoa, você não muda o seu passado, mas quando você se perdoa, você muda o seu futuro. Olha que coisa preciosa. Quando você se perdoa, você não muda o seu passado, mas você muda o seu futuro. Por exemplo, eu agora, no meu terceiro grupo de passos, estou corrigindo os meus relacionamentos. E Deus me confrontou a pedir perdão às pessoas, a não colocar mais não colocar mais nenhum peso sobre as costas da minha esposa, fruto das minhas frustrações. Então as minhas frustrações, eu não posso usar mais a minha esposa, né, como um depósito das minhas frustrações, então eu tenho que tirar o peso dela. E aí eu fiquei pensando, até compartilhei no grupo de passos, eu falei,
mas espera um pouquinho. Se eu pedir perdão e a outra pessoa está aberta a reconstruir o relacionamento comigo, se eu não tenho mais, se eu não posso mais depositar as frustrações da minha vida nas costas de outra pessoa, se eu entendi que eu não posso mais mentir para negar os meus sentimentos, aí eu fiquei pensando assim, o que me restou? Entendeu? Porque assim, eu não tenho mais ninguém para jogar a culpa. O que me restou? Ai, meus irmãos, sabe o que Deus disse para mim? Edu, restou a responsabilidade, cara. Agir de forma assertiva, consciente, um dia de cada vez. A responsabilidade. Foi isso que Deus disse para mim. Edu, lhe restou fazer tudo de novo. Reconstruir os seus relacionamentos. Mas agora, com responsabilidade. Eu entendo que a responsabilidade, fazendo agora parte da minha vida, né, tentando corrigir os meus relacionamentos. Bom, meus queridos, agora que você vai para o seu grupo de partilha, eu queria encorajar você a responder lá no seu grupo essa pergunta que está aqui nesse folheto, que diz assim: quais feridas do passado ainda te aprisionam? Lembra do cabo de guerra? Quais feridas do passado ainda te aprisionam e como fazer para deixá-las para trás? Como fazer para soltar esse cabo de guerra? Muito obrigado por vocês me ouvirem e que Deus abençoe a nossa recuperação. Valeu. Queridos, vamos ficar em pé, vamos cantar esse último louvor. E Du, enquanto você está indo sentar, eu pensei em alguma coisa que talvez fique um pouquinho mais clara. Você pode responder essa pergunta que está aqui nessa folha, como o Edu sugeriu, mas dizer qual dos 3 perdões é o mais difícil para você. Pode ser, Du, junto com essa pergunta, qual dos 3 perdões é o mais difícil? É aceitar o perdão de Deus, perdoar aquele que te feriu, e quero salientar o que o Eduardo falou: se você sofreu por abuso sexual, entenda que você não é responsável, tá bom? Se você passou por alguma questão de abuso, não tem a ver com a roupa que você estava usando, não tem a ver com nada, né? Você não é responsável. Já perdoou aqueles que o feriram ou você já se perdoou? Qual dos 3 perdões é o mais difícil? E lembrando que assim que terminarmos o louvor, fique aqui, você da primeira vez, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Celebrando. Se você esteve a semana passada, então venha ainda assim nesse grupo, tá bom? Vamos cantar, louvar a Deus, irmãos, nos nossos grupos. Sacrifício de louvor e gratidão pelo perdão dele pelas nossas vidas, amém? Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor.
Graças a Deus. Boa partilha. Lembrando que quem veio pela primeira vez, por favor, se direcione aqui do lado direito.